Em relação à patogenia, vai depender se a infecção foi pré-natal ou se foi pós-natal. Então, primeiro falando da infecção pré-natal, embrionária e fetal. A oforite, que é a inflamação dos ovários, causada pelos vírus da diarreia viral bovina, compromete a fecundação, causando perdas embrionárias e fetais. Na infecção dos touros, ou seja, dos machos, o sêmen também pode ter a qualidade afetada, diminuição da densidade, motilidade e aumento de anormalidade dos espermatozoides. Nas fêmeas gestantes primo-infectadas pelo vírus da diarreia viral bovina, pode ocorrer comprometimento do embrião ou feto, que se infectam pela via placentária no período de viremia. Os animais acometidos produzem anticorpos duradouros e posteriormente voltam a ciclar e a conceber. Já para o concepto, as consequências variam de acordo com o estágio da gestação. No primeiro terço da gestação, o feto é altamente suscetível ao vírus, podendo haver interrupção da gestação. A infecção persistente ocorre em fetos entre 40 e 120 dias de idade. Nesse período, o concepto ainda não apresenta sistema imune desenvolvido. Assim, reconhece o vírus como próprio, self, tornando-se imunotolerante, resultando no nascimento de animais persistentemente infectados. Olha que interessante, gente. Em contraste, quando o concepto apresenta, ainda que parcialmente, resposta imunológica, variável de acordo com o indivíduo, pode iniciar aos 90 dias, as consequências podem ser as mais diversas, como abortamentos, na maioria até o 5º mês da gestação, e nascimento de bezerros com anomalias congênitas. No último trimestre da gestação, infecções transplacentárias pelo vírus da diarreia viral bovina não resultam em doença fetal e as consequências são similares às infecções primárias pós-natal. Os fetos infectados produzem anticorpos duradouros e, em geral, nascem normais. Para a patogenia, quando a infecção primária ocorre pós-natal, ou seja, após o nascimento e não transplacentária. A porta de entrada do vírus da diarreia viral bovina são as mucosas oral, nasal, ocular e genital, mas o animal, em geral, se infecta pela via oronasal. O vírus se replica na mucosa local e atinge a corrente sanguínea, causando viremia. Altos títulos virais estão presentes na tonsila e nos linfonodos regionais. A soroconversão ocorre aproximadamente após 16 dias após a infecção, e os anticorpos podem persistir por muitos anos. O vírus da diarreia viral bovina infecta granulócitos, macrófagos, células mieloides apresentadoras de antígeno, linfócitos B, linfócitos T, CD4 e CD8. E aí ele causa apoptose desses leucócitos mononucleares, interfere na ação das citocinas, reduz a resposta de anticorpos e diminui o número de linfócitos B e T. Esses efeitos, pessoal, acabam resultando em imunossupressão, que é responsável, então, por potencializar uma variedade de co-infecções em bovinos. A maioria das infecções por vírus da diarreia viral bovina é assintomática, mas existem cepas de alta virulência que produzem manifestações clínicas graves, principalmente quando há condições ambientais adversas, comprometimento da imunidade, má nutrição, entre outros fatores predisponentes. A infecção por esse vírus tem sido associada a uma ampla variedade de manifestações, desde infecções subclínicas até formas mais graves, com destaque para a doença das mucosas, com mortalidade muito elevada nesse caso. A infecção transplacentária, pessoal, ou seja, quando a infecção é pré-natal, embrionária e fetal, o vírus da diarreia viral bovina pode causar morte embrionária, reabsorção, e também fetal, quando tem 4 a 6 meses, causando abortamento poucos dias ou até meses após a infecção. A taxa de abortamento em rebanhos endêmicos costuma ser baixa, de 2 a 7%, e raramente ocorre no último trimestre da gestação. Fetos bovinos abortados devido à infecção pelo vírus da diarreia viral bovina. Além do aborto, também causa malformações, como vocês podem ver nessa imagem e que nós vamos falar a seguir. Defeitos congênitos podem ocorrer quando a infecção fetal se dá entre 100 e 150 dias de gestação, e frequentemente são os únicos achados que sugerem a presença do vírus no rebanho. Entre essas anomalias congênitas, observam-se fetos com hipoplasia cerebelar, microcefalia, hidrancefalia,
mielinização deficiente na medula espinhal, atrofia ou displasia da retina, catarata, microftalmia, aplasia tímica, bragnatismo, artrogripose e hipotricose. Como vocês podem ver nessas imagens, animais com esses defeitos congênitos, animais que desenvolveram essas anomalias por terem sido infectados enquanto eram fetos, entre 100 e 150 dias de gestação. Esses defeitos congênitos podem comprometer muito a vida do animal ou ser incompatível com a vida. Nessas imagens, vocês podem ver algumas das alterações causadas pelo vírus da diarreia viral bovina, como hidrancefalia, microencefalia e hipoplasia cerebelar.